e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Aleluia. Senta nesta noite, aleluia. Glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia. O profeta Oséias, irmãos, aleluia. Eu gosto de ler esse livro, aleluia. Porque, irmãos, Oséias é um dos primeiros profetas menores e os mais extensos deles. São chamados de profetas menores porque escreveram mensagens mais resumidas e o mais completo teologicamente, pois abarca os grandes temas proféticos da aliança, do julgamento e da esperança. Ele profetizou para o reino do norte, composto por 10 tribos de Israel. Seu ministério estendeu-se por várias décadas. Sua profecia é entregue no período de maior prosperidade financeira e também no tempo de maior decadência espiritual. Aleluia, Jesus. Irmãos, Deus levantou Oséias não apenas para falar, mas, sobretudo, para demonstrar o seu amor ao povo de Israel. Deus apenas não falou pela boca do profeta, mas principalmente pela sua vida. Aleluia, Jesus. Olha para você entender, irmãos, aleluia, que Deus usou a vida de Oséias. Deus não só usou a boca de Oséias para falar com o povo, mas também, irmãos, aleluia, usou a vida do profeta, aleluia. Porque, irmãos, podemos ver, aleluia, que no capítulo 1 de Oséias vai dizer o casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Aleluia, Jesus. No capítulo 2, a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus, aleluia. O Senhor diz para Oséias casar com um homem, uma mulher adúltera. Aleluia, Jesus. Sabe para quê, irmãos? Para Oséias entender, aleluia. Como é que Deus está sentindo, aleluia, quando alguém está sendo infiel a Ele. Aleluia, Jesus. Quando o povo, aleluia, vai ser infiel a Oséias, o Senhor diz: Oséias, você tem que sentir na pele o que eu estou sentindo, Oséias. O que é a infidelidade do povo, Oséias, aleluia. Oséias, irmãos, aleluia,
Quando nós, irmãos, aleluia, nos revoltamos contra Deus, quando endurecemos o nosso coração, irmãos, aleluia, nós seremos destruídos pelo nosso próprio pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, aleluia, falou ao nosso coração, aleluia. Porque, irmãos, quando estamos na casa de Deus, eu resolvi, eu levantei as minhas mãos para Jesus, aleluia. E quando eu levantei as minhas mãos para Jesus, eu fiquei disposto a ouvir a mensagem do Senhor. Independente do que Deus vai falar, eu estou aqui para ouvir, Senhor, aleluia. Mas quando eu não quero ouvir a voz de Deus, mas quando eu endureço o meu coração e me rebelo contra Deus, aleluia, eu serei destruído pelo meu próprio pecado. Aleluia, Jesus. Oséias, irmãos, capítulo 6, do 1 a 3, vai nos chamar, irmãos, ao arrependimento urgente. Urgente, aleluia. Como eu li para vocês, capítulo 5, versículo 15, o profeta Oséias está falando em nome de Deus. Quando ele diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Dirigindo-se ao povo de Israel, que se desviou de Deus e se envolveu em práticas idólatras e pecaminosas. A expressão, então eu voltarei para o meu lugar, sugere que Deus se afastará do povo. Olha para você entender, irmãos, aleluia. O Senhor está dizendo: irei e voltarei para o meu lugar. O Senhor está se afastando do povo. Aleluia, irmãos. Não procure o afastamento de Deus. Não procure o afastamento de Deus, irmãos. Aleluia, ele está dizendo: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. O Senhor, irmãos, aleluia, Ele quer que nós reconhecemos o nosso erro e busquem a minha face. Aleluia, Jesus. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornaremos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou e nos sarará, fez a ferida ligará. O Senhor, irmãos, aleluia, o Senhor vai permitir que eles enfrentem as consequências de suas ações. A expressão, então eu voltarei para o meu lugar, sugere que Deus se afastará do povo. O Senhor vai se afastar, irmãos. Ele vai permitir que eles enfrentem as consequências das suas próprias ações. Aleluia, Jesus. Dá um temor, irmãos. Quando eu lembro das minhas ações e eu terei que enfrentar as consequências das minhas ações, sendo que Deus não está do meu lado. Se Deus não está do meu lado, irmãos, aleluia, eu tenho que ter medo. Porque sozinho, irmãos, aleluia, nós vamos cair. Sozinhos, aleluia, nós vamos, irmãos, aleluia, nos perder por não ouvirmos a voz de Deus. Imagina você aí, você enfrentar as consequências das suas ações, mas Deus não estará do teu lado. Deus não vai estar do teu lado. Deus não vai estar do meu lado, porque eu procurei, porque eu quis assim. A frase, até que reconheçam a sua culpa, indica que o objetivo de Deus é levar o povo a reconhecer seus erros e se arrepender dos seus pecados. Papai. Entendeu o que Deus está dizendo para nós, igreja? Até que reconheçam a sua culpa, indica que o Senhor
e arrepender. Aleluia. Quando Deus se afasta, o que Ele quer de nós? Arrependimento. Quando Deus se afasta, Ele quer levar nós a reconhecer os nossos erros. E reconhecer, irmãos, que estamos errando diante dEle. Aleluia, Jesus. Quanto tempo o Senhor tem se afastado de você? É tempo de nos examinar, irmãos. Aquele tempo, aleluia. Eu estava na minha casa me lembrando, falando com Deus. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, há 16 anos atrás, quando o povo tinha sede da palavra, tinha sede, irmãos, aleluia. Tinha sede de ouvir a voz de Deus. Hoje, irmãos, dói meu povo que se diz servo de Deus. Não dói mais ouvir a voz de Deus. E cada dia vai perecendo, vai se afastando, não sente mais falta da presença. Não sente mais falta da comunhão com Deus. Cadê esse povo que Deus está chamando? Cadê esse povo que tinha aquela comunhão com Deus? Que tinha aquele desejo ardente, aleluia, de fazer mais pela obra. Aleluia, Jesus. A busca pela face de Deus simboliza a procura por uma restauração da relação com Ele. Por fim, quando estiverem angustiados, como Ele diz, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: quando estarão angustiados, eles me buscarão. Sugere que diante das dificuldades e angústia, o povo irá buscar ajuda e a presença de Deus. Esse versículo destaca um ciclo de afastamento e restauração, mostrando a disposição de Deus de se reconciliar com o seu povo quando eles reconhecem seus erros. Aleluia. E buscam uma relação mais próxima com Ele. Aleluia. Deus quer reconciliar com você, aleluia. Deus afastou para eles entender, aleluia, que precisava um arrependimento verdadeiro. Nós podemos ver, irmãos, que o livro de Oséias é uma eloquente convocação ao arrependimento por parte do profeta Oséias. Um chamado que restaura com urgência e esperança. Esse chamado não é apenas uma simples exortação, mas carrega consigo profundas implicações espirituais e um profundo entendimento da natureza humana e da misericórdia divina. Nós podemos ver, irmãos, o capítulo 6, versículo 1, ele começa com a convocação à conversão. Vinde, tornemos ao Senhor. Aqui Oséias está chamando o povo de Israel a um retorno sincero a Deus. Aleluia. Essa chamada não é apenas um convite superficial, mas uma convocação para uma transformação genuína e uma mudança de coração. Ela revela o desejo do Senhor de reconciliar-se com o seu povo, mesmo depois de seus desvios e infidelidades. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou e nos sarará, fez a ferida e aliviará. O
demora. A importância de agir sem demora. O Senhor está dizendo esta noite: é tempo de você agir hoje.